Diretor de The Chosen interrompe cena. Nunca vi isso em toda a minha vida. A maioria dos espectadores jamais saberá o que realmente aconteceu entre uma cena e outra durante as gravações da sexta temporada de The Chosen. O seriado The Chosen quebra paradigmas ao retratar Jesus com humanidade profunda. Sem perder a reverência espiritual, ele não é mostrado apenas como Messias distante, mas como um homem real que sente fome, ri com os amigos, se cansa e chora. Essa abordagem conectou milhões de pessoas no mundo inteiro, e isso nunca ficou tão evidente quanto agora com a sexta temporada inclusive. O ator que interpreta Jesus, Jonathan Hynd, já deu declarações de como para alguns fãs, ele não é apenas o ator que interpreta o Messias. Muitos se mostram emocionados ao encontrá-lo por conta de sua atuação, alguns até choram e tocam em suas mãos, o chamando pelo nome do personagem e não por confusão, mas por identificação emocional profunda a quem já tenha inclusive confessado que já o inclui em suas orações diárias. Durante as filmagens da crucificação, uma atmosfera pesada e intensa tomou conta do set, afetando não apenas os atores, mas também a equipe técnica. Vários membros relataram sentir sensações estranhas, como dores inexplicáveis, insônia e irritação repentina. Alguns chegaram até mesmo a adoecer. Esses sinais foram interpretados por muitos como um indício de algo espiritual acontecendo nos bastidores das gravações. O diretor, Dallas Jenkins, emitiu um pedido de orações urgente aos fãs dias antes das filmagens da cena crucial, reconhecendo a importância da cobertura espiritual diante do que estava prestes a ser gravado. A tensão no ar era palpável, e o clima ficou ainda mais denso à medida que se aproximava o momento da representação da crucificação de Cristo. Durante o dia da gravação da crucificação em Matera, as nuvens densas cobriram o céu. O vento tornou-se mais forte e uma tensão única envolveu toda a equipe ao invés de interromper a filmagem devido às condições climáticas incomuns. O diretor viu nisso uma dimensão simbólica e decidiu prosseguir. O clima adverso pareceu refletir a gravidade e importância do momento que estavam prestes a registrar após as filmagens terem chegado ao fim. Um silêncio reverente dominou o set, enquanto todos permaneciam em seus lugares, absorvendo a intensidade das interpretações dos atores. George Shantz, no papel de João, parecia imóvel como se carregasse um peso invisível, enquanto a equipe técnica se emocionava discretamente nos bastidores. A interpretação de Jonathan Hynd como Jesus atingiu um ápice de realismo tão profundo que até mesmo os cinegrafistas continuaram gravando mesmo após o término da cena, incapazes de desviar os olhos da dramaticidade do momento. Rome, pendurado na cruz, emanava uma presença tão palpável que parecia transcender sua interpretação para algo visceral e comovente. A atmosfera resultante foi descrita como algo indescritível, uma fusão entre realidade e espiritualidade que ecoou muito além do cenário das gravações. Durante as gravações da crucificação em Matera, o clima de reverência e assombro tomou conta, não apenas dos atores principais, mas de toda a equipe técnica, enquanto o ator que interpretava Jesus, Jonathan Hynd, entregava uma interpretação excepcionalmente intensa e realista. George Shantz, no papel de João, permanecia imóvel na representação do apóstolo. Por trás das câmeras, a equipe técnica, geralmente acostumada a manter o profissionalismo, não conseguia conter as lágrimas diante da cena comovente que se desenrolava diante deles. O silêncio permeava o ambiente conforme a interpretação se desdobrava em um misto de dor e humanidade tão palpável que transbordava para além da tela em um momento único e transcendental. Jonathan Hynd parecia fundir-se com o próprio papel de Cristo, perdendo a noção do tempo e espaço. Os cinegrafistas continuaram gravando mesmo após o término da cena, impactados pela profundidade da atuação, enquanto Rome permanecia suspenso na cruz com tremores e exaustão visíveis em seu corpo emudecido em uma prece silenciosa.
Ficou claro para todos os presentes que algo mais estava acontecendo ali naquele instante. Não era apenas uma representação dramática, era um momento sagrado e transformador que ecoaria muito além do set de filmagem. Durante a gravação da crucificação em Matera, a atmosfera se tornou ainda mais carregada de emoção e significado. Cada ator personificou seu papel com tamanha profundidade que as linhas entre realidade e representação pareciam se dissipar. Enquanto Jonathan Ring entregava uma interpretação visceral de Jesus, transmitindo dor e redenção em cada olhar, George Chance permanecia imerso na aura de veneração que cercava João. Nos bastidores, a equipe técnica testemunhava o desenrolar dessas cenas com um misto de reverência e admiração, muitos emocionados até as lágrimas pela intensidade das performances. Enquanto Ronnie permanecia suspenso na cruz, sua entrega à cena era tão profunda que parecia transcender o papel para algo mais profundo e emocionalmente impactante. Os cinegrafistas capturavam cada momento com uma sensibilidade quase sagrada, conscientes de estarem testemunhando algo único e inesquecível. A energia no set era palpável, impregnada de uma serenidade solene que refletia a grandiosidade do momento retratado. O cuidado extremo com cada detalhe, desde as feridas meticulosamente criadas pela equipe de maquiagem até a iluminação estudada metodicamente para evocar o clima da época, demonstravam um respeito profundo pela história sendo contada. Essa experiência espiritual nos bastidores transbordou para a tela, transmitindo aos espectadores não apenas uma cena dramática, mas um vislumbre genuíno do sacrifício e da redenção transmitidos pela narrativa bíblica. Prepare-se para se emocionar com a recriação surpreendente da crucificação realizada pela série The Chosen. Esteja pronto para sentir cada cena como se estivesse presente nos bastidores. Essa é a força de uma história verdadeira, sendo contada com verdade. Você está pronto para se permitir viver isso também?